Estamos de volta aqui no programa Meditações, Ponto de Partida. Você tem a oportunidade de estar conosco todas as manhãs nesse mesmo horário de segunda a sexta-feira e nos domingos às 8 horas da manhã. Bem, nós estamos abordando durante esta série os Salmos e hoje o Salmo escolhido é o Salmo 19. O Salmo 19 apresenta duas grandes verdades que nós vamos explorar agora na nossa reflexão desse dia. Olha o que diz o verso 1 e 2. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Agora eu vou pular um pouquinho, porque eu vou para outra ênfase do Salmo, que está nos versos 7 e 8, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O que esse salmo nos fala aqui, nesses textos que lemos? Em primeiro lugar, fala da revelação geral. O que é a revelação geral? É justamente o que nós encontramos nos primeiros dois versos. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite. Existe uma revelação geral que Deus se mostra através da natureza. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o céu, para o universo, para os planetas, não é? Quando nós olhamos para uma flor, quando nós olhamos para um fruto, quando nós olhamos para o corpo humano, a sua estrutura, a sua harmonia, a harmonia, não é, dos astros, nós conseguimos ver o poder de Deus. E é isso que os Salmos está mencionando aqui. E nós chamamos isso na teologia de revelação geral. Ou seja, Deus ele se manifesta de forma geral para a humanidade, como que dizendo, eu existo, eu estou aqui. E por isso que há uma discussão muito grande em relação ao design inteligente, os ateus eles discutem isso, dizendo que isso foi feito pelo acaso, mas como que toda essa harmonia poderia vir por acaso, sendo que as próprias leis da ciência dizem que precisa ter harmonia. A entropia, por exemplo, que é a segunda lei da termodinâmica, diz que tudo se degenera. Então, não teria como a degeneração trazer ordem, apenas para a gente pensar numa questão lógica. E por isso que o salmista diz que a natureza, as coisas criadas, revelam quem é Deus. E essa é a ênfase do verso 1 e do verso 2. Agora existe uma outra ênfase que é a do verso 7 e do verso 8, que diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E aí o texto continua. Aqui se trata da revelação especial. A revelação especial nada mais é do que a manifestação do dom profético que Deus deu a algumas pessoas. E nós encontramos mais ou menos 40 pessoas ao longo da história da Bíblia, desses 1.600 anos em que a Bíblia foi escrita. Nós encontramos cerca de 40 profetas escritores. Houveram mais profetas, mas nem todos eram escritores. A revelação especial, ela é então manifestada através desse dom especial de Deus se comunicar com algumas pessoas e dar a habilidade dessas pessoas transmitir essa comunicação com suas próprias palavras para a humanidade. E por isso temos a Bíblia. Acreditamos pela fé que esses profetas foram inspirados por Deus. E existe, ainda dentro da revelação especial, a manifestação do próprio Jesus, que não é mencionada aqui no Salmo, mas é importante nós sabermos, que também ele se fez revelação especial, porque o próprio Cristo, que é Deus, que criou os céus e a terra, não é? Nós temos essa unidade perfeita entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, ele veio a essa terra e se manifestou de maneira especial, se tornando homem. E aí então a gente vê tudo que os evangelhos nos mencionam sobre Cristo. O seu amor, sua bondade, as palavras de sabedoria, até o ato mais lindo do universo que foi manifestado até então, que foi o seu amor ao morrer na cruz por você e por mim. O salmista está enfatizando, ressaltando esses aspectos desse Deus que se mostra, que se revela para você e para mim. A questão é, como nós encaramos essa revelação de Deus? Quando a gente olha para a natureza,
A gente olha anos ou milhões de anos, como dizem os evolucionistas, ou a gente vê a mão de um design inteligente ao lidar com uma pequena planta e ao colocar ali os seus detalhes, ou quem sabe, não é, quando nós olhamos, não é, as digitais de uma mão, ou quem sabe a estrutura de um coração, de um fígado, de um pulmão, a harmonia que existe. O que isso fala para você? De um design inteligente? De um Deus amorável? Ou de uma desordem que trouxe ordem? Quando você olha para a Bíblia e você vê a harmonia que existe nesses 66 livros, 27 no Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento, o que os difere é apenas o que foi escrito antes da vinda de Jesus, o que foi escrito depois. Quando a gente vê que a harmonia entre todos esses escritos, que foram escritos por pessoas diferentes, num período de 1.600 anos, o que isso diz para você? De apenas um efeito da casualidade ou de um Deus que nos ama? Bem, se você quer saber mais sobre esse Deus amorável, se você quer saber mais sobre temas como esse, eu te convido a pedir esse estudo bíblico que está aqui através desse QR Code e você poderá então se aprofundar um pouco mais de forma gratuita nesses temas da Bíblia. E não esqueça que seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e nos vemos no próximo programa.